Meus irmãos, o pastor Davi me incumbiu o privilégio de apresentar o mensageiro desta noite, nosso querido e amigo, irmão em Cristo, pastor Waibson Gomes. Pastor Waibson, da primeira Igreja Batista de São Luís, minha cidade, igreja de onde eu vim, igreja que eu nasci no Evangelho e igreja que me mandou, me enviou para o seminário. E o Waibson, naquela época, eu era um adolescente. Eu falei aqui há 2 semanas atrás que a tia Zavani, eu tive o privilégio de ser a primeira criança a ser regida, foi minha primeira regente, desculpe. E o Waibson foi o meu líder de adolescente. Então, o pastor Waibson, ele é muito responsável por meu envio ao seminário, porque ele me incentivou muito ainda quando eu era adolescente. Eu me lembro que eu era o único adolescente que chegava ali de gravata, né, pastor? Todo mundo estava lá bem à vontade, eu chegava de gravata, lá na União de Adolescentes, para pregar. E ele me incentivava a pregar. Eu não pregava nada, eu abria a Bíblia, lia o texto da Bíblia e depois saía correndo, era assim, com vergonha, né? E o pastor Waibson me incentivou muito e me acompanhou, foi um líder de tempo de oração, onde ele me acompanhou nas alegrias, nas tristezas, esteve sempre junto ali conosco na família. E hoje o pastor Waibson é pastor titular da primeira Igreja Batista de São Luís. E ele está então de férias aqui com sua família, aqui em Brasília. Eu gostaria que eles ficassem em pé. Nós temos a Marineide, a sua esposa, e nós temos a Ana Luísa. A Ana Luísa, na verdade, você é pastor da Ana Luísa, porque a Ana Luísa é minha filha, né? Lá do Maranhão. Eu já disse isso a ele. Então ele é só pastor dela e ele está cuidando dela lá para mim, porque em breve ela estará aqui conosco em Brasília. Então é a nossa filha que nós vamos cuidar. Então por isso ela estava aqui cantando conosco, porque hoje ela ministra também os louvores ali na primeira Igreja Batista e também é responsável pela parte musical em uma das extensões que a igreja tem em outra localidade. Podem sentar, muito obrigado. Pastor Waibson, que Deus abençoe a sua preciosa vida, que Ele possa usá-lo mais uma vez nesta noite para transmitir o Evangelho para todos nós. Boa noite, irmãos. Olha, eu gostaria de ouvir um boa noite assim, bem bonito, porque essa cidade, apesar do frio que está fazendo, mas o povo aqui tem um abraço muito caloroso. Boa noite, meus irmãos. Ah, assim ficou melhor. Meus irmãos, até fiquei preocupado por conta da altura do púlpito, se seria possível que os irmãos pudessem me ver, né? Mas como eu estou vendo que os primeiros bancos não estão ocupados, eu fico mais tranquilo. Lá na primeira igreja, quando eu comecei a pregar, um irmão virou para mim e disse: pastor, quando o senhor fala, é como se Deus estivesse falando aos nossos corações. Eu digo: meu irmão, mas a pregação é tão boa assim? Ele disse: não, pastor, é porque nós não vemos ninguém, só o púlpito. Aí eu fiquei assim um tanto preocupado, mas graças a Deus a igreja já mudou o púlpito, hoje está bem menor, o problema agora é só o batistério. Mas, meus amados, eu gostaria de dizer que é com muita alegria nós estamos aqui na Igreja Memorial de Brasília. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o porquê eu deveria estar aqui, Deus sabe por que você está aqui, Deus sabe o que está passando no seu coração, e a mensagem que nós trazemos hoje, eu creio que em primeiro lugar foi uma mensagem que veio de encontro às minhas próprias necessidades. E eu espero que aquilo que Deus vem a dizer hoje também possa falar ao seu coração, de tal forma que você possa, de fato, ter a certeza de que não foi um homem que falou, mas sim o Espírito Santo de Deus falou a sua vida. Nós estamos de férias, como disse o ministro Henrique, e esse período nós resolvemos visitar alguns irmãos nossos que estão aqui nessa região. Ontem nós tivemos, aliás, no dia 8, 9 e 10, estivemos ali em Goiânia. Nós temos um adolescente, esse adolescente já deve estar com 50 anos, o pessoal da época do nosso irmão Henrique Melo, e ali nós pudemos ver
aquele que era um jovem, agora já um homem, pastoreando uma igreja. Como é bom a gente ver Deus trabalhando no coração das pessoas. E eu quis fazer uma surpresa para o nosso irmão Josué e para a Liliane, que estão ali atrás. Josué e Liliane também são lá de São Luís, e conheci quando eles faziam ensino médio, e ali eles desenvolviam um trabalho missionário na escola, e eram muito amigos. E olhando para eles, eu disse o seguinte: olha, essa amizade vai render alguma coisa. E eles diziam: não, pastor, isso aqui é só amizade. Eu digo: olha, mas é bom vocês ir orando, porque eu já estou orando aqui. Depois Josué disse para mim: pastor, nós estamos orando, né? E eu digo: olha, Deus está respondendo as nossas orações. E como foi bom estar com esses meninos hoje. São um casal de ministros do Senhor que atuam aqui nessa igreja. E eu disse: olha, eu vou fazer uma surpresa para Josué. Vou para a casa de Henrique e aí vou fazer, então, passar lá para dar um abraço neles. Mas aquilo que nós entendemos que é coincidência, é providência de Deus. Porque essa família sabe o quanto ela é preciosa para mim, né? Não só a Liliane, mas a sua mãe, seus irmãos, porque nós também tivemos oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tinha falado ao nosso coração. E a nossa mensagem dessa noite, ela é intitulada: o que tem ou o que está roubando a sua esperança. Ou o que tem roubado a sua esperança. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 25. Eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem em pé, e nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou ler os versículos ímpares, e os irmãos lerão em uníssono os versículos pares. Amém? Henrique me disse que está aqui na frente, mas vamos ler juntos. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. 20. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei. Bom é o Senhor para o que esperam por Ele, para a alma que o busca. Gostaria que nós lêssemos mais uma vez o versículo de número 24. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Oremos. Senhor Deus e Pai, que nessa noite nós possamos ouvir a Tua voz, Pai, e que a Tua palavra traga aos nossos corações esperança, conforto e alívio, mesmo diante das tribulações e das adversidades. É o que te pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, eu creio que a maioria de nós temos acompanhado desde 2022 o que tem acontecido ali na Ucrânia. Eu sou professor de História já há 35 anos e eu particularmente me interesso muito, por fazer análise de conjuntura, por acompanhar os acontecimentos históricos. E ali eu ficava pensando o seguinte: como seria o coração de uma mãe ou de um pai que de repente está ali na cidade de Kherson, de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, e aquele indivíduo que todas as manhãs de domingo ele reúne a sua família, reúne ali a sua esposa, o seu filho, e aí eles vão para a igreja. E ali na igreja eles louvam ao Senhor, eles se alegram no Senhor. Quando é na segunda-feira, aquela família então sai junta, o pai e a mãe vão levar os seus filhos à escola, o pai vai ao trabalho, quando dá meio-dia eles se reúnem, louvam ao Senhor, quando dormem,
Então, antes de dormir, eles fazem aquela oração de entrega. E aí, quando é o final de semana, essa história vai se repetindo. Quando, de repente, eles escutam o som de um alarme. E aquele alarme ruidoso anuncia o bombardeio daquela que era a cidade deles. Não só a cidade, mas lugares que são especiais para aquelas pessoas ou para aquela família. Aquela igreja onde eles se reuniam, ela agora está em ruínas. A escola para onde as crianças iam, ela não só foi destruída, como a professora das crianças foi morta. E algumas daquelas crianças também vieram a óbito. O filho, mais velho daquela família, com 25 anos de idade, é recrutado pelo governo ucraniano para ir para a frente de batalha. E ali ele acaba sendo atingido por um drone da Rússia e também vem a óbito. E eu fico imaginando, mais ou menos, como deve ser a cabeça de uma mãe, de um pai, que se depara diante de uma situação desoladora, ao ver a sua cidade destruída, a sua igreja completamente em ruínas, ao perceber a escola dos seus filhos e ao perder um filho no campo de batalha. Como é que uma pessoa dessa consegue orar? Às vezes, meus irmãos, há situações em nossas vidas que parece que a realidade nos rouba a fé. Durante a Covid-19, e para nós aqui chegou em 2020, nós tivemos experiências dolorosas. Pessoas, não sei da sua igreja, mas acredito que uma igreja do tamanho dessa, evidentemente que pessoas tiveram perdas. Na nossa igreja nós perdemos muitas pessoas que eram próximas, amigos, irmãos, e nós intercedíamos, orávamos como sabíamos que alguém tinha sido internado, intercedíamos quando aquela pessoa ia para a UTI, quando aquela pessoa era entubado, e depois vinha a notícia que aquele homem, que aquela mulher, que aquele jovem havia morrido. E sabe, nos grupos das igrejas, nós orávamos, nós intercedíamos, e parece que as nossas orações não eram ouvidas. Meu querido, minha querida, eu me lembro que na nossa igreja, nós estávamos num culto dia de domingo, e aí era dia do pastor, e uma jovem veio e me entregou o microfone. Pastor, aqui o microfone, e eu peguei o microfone, agradeci a igreja por aquela homenagem. No dia seguinte, nós recebemos a notícia de que aquela jovem estava com Covid. E aí eu disse para minha filha, Ana Luísa, que me acompanhava juntamente com minha esposa nas obras missionárias, eu disse, minha filha, nós vamos nos isolar porque aquela jovem está com Covid. 7 dias depois nós estávamos internados. Passamos 40 dias no hospital. Eu não sabia se era dia, eu não sabia se era noite. E a única coisa que nós podíamos levar era um celular, com quem a gente comunicava com a família. E a igreja ligava e perguntava para a gente assim, pastor, como é que o senhor está? E a minha palavra é assim, olha, estou bem. E alguém pergunta, pastor, o senhor já está em casa? Eu disse, não, eu estou bem, mas não estou bom. Eu estou bem, mas não estou bom. E meus irmãos, não foi só uma internação, foram várias internações. E naquele tempo, eu procurei seguir o conselho que Jeremias, no seu livro de Lamentações, nos traz. Quando a gente olha o contexto em que Jeremias escreveu essa carta, era um tempo em que Israel estava dominado por tropas estrangeiras. Em 586 a.C., Nabucodonosor havia invadido Israel, havia ocupado a cidade de Jerusalém, destruído os seus muros, destruído o templo, e aquela cidade agora era uma cidade em ruína. Parte daquela população havia sido levado para uma terra distante. E sabe, meus irmãos, eu imagino que para Jeremias, olhar para a sua cidade, olhar para aqueles que habitavam ali, e perceber que muitas mulheres estavam órfãos, estavam viúvas, muitas crianças órfãos, e eu imagino como era difícil, naquele contexto, para Jeremias orar. Às vezes, meus irmãos, a realidade, ela é tão dolorosa que nós precisamos buscar na nossa memória aquilo que nos traz
esperança. E sabe o que esse texto diz? Que independente da realidade que nós possamos viver, nós podemos encontrar esperança no Senhor. E eu gostaria de destacar rapidamente aqui 5 elementos importantes, ou 5 lembranças que devem vir à nossa cabeça nos momentos de perda, nos momentos de aflição, nos momentos em que nós olhamos para a realidade, para as circunstâncias e temos dificuldade de continuar. E sabe o que é a primeira coisa que deve vir à nossa cabeça? É lembrar de quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Você sabe que independente das circunstâncias, nosso Deus é o quê? Imutável. A perda, o sofrimento, a angústia, não muda o coração, os desígnios de Deus. Deus cumpre todas as suas promessas. E eu gostaria de convidar os irmãos a lerem, abrirem as suas Bíblias, no versículo 25 desse texto que nós lemos, que diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Aqui começa dizendo o quê? Que Deus é bom. A bondade e a fidelidade do Senhor dura para sempre. No Salmo 90, versículo 2, nós temos assim: antes que os montes nascessem, e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Isaías 40, 28 diz: não sabes, não ouvistes, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Sabe o que a Bíblia fala sobre Deus? A Bíblia diz que Deus é onisciente. A Bíblia diz que Deus é onipotente. A Bíblia diz que Deus é eterno. A Bíblia diz que Deus é todo poderoso. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que independente da circunstância, que o nosso Deus, Ele é imutável? Que a realidade que nós vivemos não pode mudar nem a natureza e nem os propósitos de Deus? Isso é uma das coisas que deve vir ao coração do crente, do discípulo do Senhor Jesus Cristo, nos momentos de aflição. A Bíblia diz também que Ele é a cura, que Ele é a provisão, que Ele é a nossa bandeira, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso pastor. Mas Ele não é só o nosso pastor. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor, e diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então a primeira coisa que nós devemos trazer à memória, nos momentos difíceis da nossa vida, é lembrar quem é o Senhor. A segunda coisa que deve vir à nossa mente, é lembrar do que Deus diz, ou o que Deus diz sobre nós. Meus irmãos, a coisa mais importante não é o que o nosso pai, o nosso irmão, a nossa irmã, o que os nossos amigos ou os nossos inimigos falam sobre nós. A coisa mais importante é o que Deus fala sobre nós. E o que Deus fala sobre nós? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós temos: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 João, aliás, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, acho que todos nós conhecemos a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava na casa do pai. O pai era um homem próspero, o pai era um homem rico, mas o pai também era um homem extremamente generoso e era um homem bom. Um dia aquele filho, ele diz: pai, me dá a minha parte da herança e eu vou viver a minha vida. E ele sai de casa e diz a palavra do Senhor que ele gastou tudo o que ele tinha e teve uma vida marcada por tragédias. E eu não vou entrar muito em detalhes, mas você sabe o que fez diferença quando aquele menino estava literalmente no fundo do poço? Foi ele lembrar quem era o pai dele. A segunda coisa que fez muita diferença foi ele lembrar quem ele era. Ele disse: olha, o meu pai é um homem bom, olha como meu pai trata os empregados dele, olha como meu pai é um homem generoso. E ele resolve voltar para casa. E sabe quem era aquele menino? Aquele menino era um rebelde, aquele menino era um pecador, aquele menino tinha feito tudo de errado.
ele já começou desejando a própria morte do pai. Porque quando alguém diz assim, dá a minha parte da herança, pelo menos na nossa família, lá em casa nós não temos muita herança para deixar, mas eu vou deixar um tabuleiro de xadrez que eu tenho para minha filha, para os dois. Uns vão ficar com as pedras pretas e o outro vai ficar com as pedras brancas, e isso aí, claro, já é uma herança que a gente vai deixar. Mas veja bem, aquele jovem, ele desejava a morte do pai, porque quando o pai morresse, ele seria um homem rico. E tem gente que pensa assim, olha, se Deus não existisse, eu podia fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que quando ele cai na realidade, ele volta para casa e ele tem um discurso preparado. Quando eu olhar o meu pai, eu vou dizer, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E quando aquele menino vem ao longe, o pai olha para ele. Sabe, quando as pessoas olhavam para aquele menino, olhavam para ele como um mendigo, os trapos. Outros olhavam para ele como um forasteiro. Outros olhavam para ele como um fracassado. Mas quando o pai alcança aquele filho de longe, ele olha quem? Um filho. E quando ele olha para aquele filho, o seu coração se alegra. E aquele filho vem na sua direção e não tem sequer tempo de dizer o discurso que ele havia preparado. O pai diz, olha, faça o seguinte, pega esse menino, coloca chanela nos pés, coloca anel no dedo, coloca para ele uma túnica, mata o novilho cevado e hoje nós teremos uma festa. E sabe, meus irmãos, o pai nunca esqueceu do seu filho. Mesmo quando ele pecou, mesmo quando ele se afastou, mesmo quando ele se revoltou contra o seu próprio pai. Nem todos os sofrimentos pelos quais nós passamos são consequências dos nossos pecados. Veja bem, não é porque você está sofrendo, não é porque você está passando por um momento difícil, que necessariamente é porque você pecou. Nós conhecemos a história de Jó. A Bíblia começa com um testemunho de Jó. E qual era o testemunho de Jó? Ele era um homem bom, era um homem íntegro e que se desviava do mal. Então, meus amados, nem sempre o sofrimento é uma punição. No caso de Jerusalém, era assim. Aquele povo havia se desviado. Aquele povo havia se transformado num povo idólatra. Aquele povo havia esquecido quem era o Senhor. E o Senhor já havia prometido trazer juízo sobre Israel. Só que eles não se arrependeram. Jeremias pregou, Jeremias falou, mas independente disso, aquele povo tinha um coração endurecido. Então, qual é a primeira coisa que nós devemos lembrar? A primeira coisa que nós devemos lembrar é quem é Deus. E a segunda coisa que nós devemos lembrar é quem nós somos. E o que a Bíblia diz que nós somos? João, capítulo 1, versículo 2, diz que nós somos filhos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 17, diz que nós somos nova criatura. Lá no livro de 1 Coríntios 6, 19, diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos Romanos 8, 37, diz que nós somos mais do que vencedores. Quando nós lemos Romanos 8, 17, vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. E em 2 Coríntios 5, 20, diz que nós somos embaixadores. E Romanos 5, 1 e Efésios 1, 7, diz que nós somos justificados e perdoados por Deus. Meus irmãos, é isso que a Bíblia diz sobre nós. Por pior que tenha sido a nossa história, nós continuamos sendo filho. E o filho pode voltar para casa na certeza que vai ser acolhido pelo pai. A terceira coisa que nós devemos lembrar é que o Senhor tem promessas para nós. Eu me lembro que eu estava lá no hospital, o médico chegou para mim, e eu com uma infecção, que tinha tomado uma parte significativa do meu corpo, e eu não estava sentindo dores, e para mim estava bem, por isso que hoje quando o pessoal ligava, pastor, como é que o senhor está? O que eu dizia para ele? Eu estou bem. Quando eles perguntavam onde é que eu estava, eu digo, estou no hospital, mas você está bem? Não, mas eu não estou bom. E sabe, meus irmãos, um dia um médico chegou para mim e disse assim, seu Waibson,
Diga, o senhor sabe como é que está a sua situação de verdade? Eu digo, não, doutor, eu não sou médico, eu sou professor de história, eu não tenho nem ideia de como é que está a minha situação. Depois eu vou dizer o seguinte, a infecção que o senhor tem já está na bexiga. Se essa infecção chegar até o rins, não há mais o que possamos fazer. Já usamos todo tipo de antibiótico possível, e agora nós vamos buscar um outro antibiótico. Se ele não der jeito, não há o que possamos fazer. Eu baixei a minha cabeça, olhei para ele e disse assim, doutor, deixa eu lhe dizer o seguinte, eu tenho 24 horas. Aí ele disse, eu não sei. Eu disse, não, porque eu quero saber, porque se eu não tiver 24 horas, eu vou terminar de assistir essa série aqui, porque ainda faltam 4 episódios. Ele disse, eu não estou brincando, e eu também não estou brincando. Como é que o senhor diz assim? Sabe por quê, doutor? Porque eu sei em que eu tenho crido. Eu sei que o meu Senhor tem algo muito maior, muito melhor do que eu tenho aqui. Então, se eu morrer hoje, para mim é lucro. Para mim é lucro. E sabe, meus irmãos, porque eu creio na palavra de Deus, que diz assim, ó, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar de quem? De Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender que a morte é o inimigo que foi derrotado na cruz. A nossa morte é promoção. A nossa morte é promoção. Nós estamos vivendo numa geração em que o medo da morte tem feito com que nós esqueçamos daquelas 2 coisas iniciais. Que nós esqueçamos de quem é Deus e que nós também esqueçamos de quem nós somos. E por fim, nós esquecemos das promessas de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, promessa de Deus para nós não é que você vai ser rico, não é que você vai ser um indivíduo que vai ser cabeça e não cauda. A gente vê aí, não, fomos chamar para ser cabeça e não cauda. Para mim, cabeça é Jesus. Se eu for dedo mindinho no corpo, tá bom demais. Tá bom demais. Nós precisamos de pessoas que vivam o Evangelho de forma sacrificial, compreendendo a palavra de Deus, quando ele diz assim, ó, aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A única razão pela qual eu deveria sair daquele hospital, depois de 40 dias, era propósito e promessa de Deus. Meus irmãos, não peça nenhum dia a Deus, além daquele necessário para você viver os propósitos de Deus. E aí, meus irmãos, quando a gente entende isso, nós entendemos que Deus promete perdão. É uma promessa de Deus. 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Promessa de Deus é paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nem se atemorize. Promessa de Deus é a presença constante do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de Deus é direção. Eu não sei, talvez você tenha que tomar uma decisão na sua vida. Talvez você tenha que dizer assim, Senhor, o que eu vou fazer agora? E sabe, a Bíblia diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Promessa do Senhor é suprimento, porque todo o que é nascido de Deus, é suprimento, está lá em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. São tantas as promessas, que se nós fosse falar aqui, nós teríamos que fazer uma vigília. São muitas as promessas, mas a maioria dessas promessas não tem muito a ver com dinheiro, não. A maioria dessas promessas tem a ver com intimidade com Deus, tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com aquilo que nós somos. Meus irmãos, e aí tem tantas as promessas, mas a outra coisa, seria o 4º ponto, que nós não podemos esquecer, nós devemos lembrar que a sua fé, que a nossa fé, não pode depender das circunstâncias.
Primeiro, nós devemos lembrar quem é Deus. Segundo, devemos lembrar quem nós somos. Terceiro, nós devemos lembrar as promessas do Senhor, que Ele cumpre as suas promessas. E terceiro, lembrar que nós devemos louvá-lo, adorá-lo, independente da circunstância. Quando Jeremias olhava para a realidade, o seu coração se abatia, a sua alma desfalecia. Mas quando ele lembrava de quem era Deus, ele renovava as suas forças. Quando ele olhava para quem era Deus, seu coração se enchia de esperança. Segundo os Coríntios 5:7, diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Abacuque, capítulo 3, 17 e 18, um texto muito conhecido que diz que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Meus irmãos, tinha um hino, não sei se é hino, se é cantiga, não sei como é que a gente chama aqui, mas dizia assim, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não vivo por vista, alegre estou. Eu estava em Teresina, fui acompanhar meu pai, acometido do câncer, e ele estava em tratamento, e quando eu chego lá, eu encontro um desses adolescentes, era o Leslie. O Henrique, lembra quem era o Leslie? O Leslie era um jovem, assim, muito gente boa, e o Leslie, ele tinha tido alguns pólipos no estômago, e aquilo acabou virando câncer. E eu estava lá em Teresina com o meu pai, acompanhando meu pai. Quando eu chego lá, eu olho o Leslie, menos de 40 anos de idade. Eu digo, Leslie, tu está fazendo por aqui? Ele disse, não, rapaz, eu estava sentindo muita dor em São Luís, e a médica disse que eu deveria vir para Teresina. E eu olhei para ele, e eu disse, Leslie, não sai mais daqui. Aí eu disse, papai, você vai voltar para São Luís, e eu vou ficar aqui, e eu vou ficar com Leslie, e só saio daqui quando ele sair comigo. E o Leslie foi internado. E aí quando ele estava lá internado, a médica veio conversar com ele. Quando a médica foi se aproximar dele, eu fiquei lá no meio, disse, doutora, vem cá rapidinho. Eu disse, que é? Eu sou o Aibson. Eu disse, quem é você? Eu sou amigo do Leslie, e o que você quer? Eu queria que a senhora me dissesse como é que está a situação dele. Sabe o que ela me disse? O que eu tenho que dizer sobre o Leslie, eu vou dizer para ele. E aí eu fui junto. Quando ela chegou lá, ela disse para ele assim, olha, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem mais estômago, você não tem mais intestino, tudo que você come cai na cavidade abdominal. As cirurgias que poderiam ser feitas já foram feitas. E eu quero dizer para você que você não vai sair mais daqui. Eu vou fazer apenas tratamento paliativo. A mãe do Leslie estava lá perto, e ela era enfermeira, e ela ficou em silêncio, apertava a mão do seu filho. E o Leslie ouviu aquilo ali, a médica saiu, a mãe começou a chorar, e ele pediu então para que a sua mãe saísse, que ele queria conversar comigo. E ele disse, Waibson, diga meu querido, e agora, como é que vai ser? Digo, Leslie, deixa eu dizer uma coisa para ti, eu nunca morri, eu não sei como vai ser, mas eu quero aconselhar você a fazer a mesma coisa que Jesus fez. Quando Jesus veio que não tinha mais jeito, e ele sabia disso, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E nós vamos fazer isso junto. E meus irmãos, nós começamos a orar, a nos alegrar, a cantar, a louvar o nosso Deus. Foram os melhores dias da nossa vida. E o Leslie dizia assim para mim, olha, deixa eu dizer uma coisa para ti, tu está com inveja de mim, né? Eu digo, rapaz, não vou mentir não que eu estou. Ele disse, porque eu vou ver primeiro do que você. Eu vou estar com o Pai primeiro do que você. Naquela época, morreu o José Wilker, né? E ele disse, olha, José Wilker nem estava na fila. E já entrou primeiro. Uma irmã chegou lá, botou a mão no intestino, na barriga dele, disse, eu vou orar, você crê que você será curado? E ele disse assim, eu creio, porque eu já estou curado. Ele disse, então nós vamos confirmar a cura. Ele disse, eu estou curado, sabe por quê, minha irmã? Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Quem crê nele tem vida eterna. Nós precisamos compreender isso. Nós temos que louvar e adorar o nosso Deus, independente das circunstâncias, meus irmãos. Deixa eu dizer para você, o dia mau vai chegar para todos nós que estamos aqui. Todos nós que estamos aqui. Ninguém que está aqui, a menos que o Senhor venha, vai passar pela experiência da morte. Primeiro, enterramos nossos pais. Depois, o nosso esposo, a nossa esposa. E depois somos nós. E algumas vezes, meus irmãos, nós passamos pela triste experiência de ter que enterrar um filho. Essa é a pior dor que pode ter. Maria experimentou isso. E aí, meus irmãos, nós vemos que precisamos crer
independente da circunstância. José foi traído pelos seus irmãos, mas manteve-se fiel a Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões e não negou ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego foi jogado na fornalha ardente, e disse: olha, Deus diz o seguinte, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra, mas se Ele não quiser nos livrar, saiba de uma coisa, que nós não iremos nem orar, nem adorar, nem prostrar diante de você. Olha que menino, adolescente, com tanta coragem. Estevão, sendo apedrejado, disse: não lhes impute esse pecado. Paulo e Silas, na prisão, louvaram o Senhor. E assim, a igreja primitiva, Jesus, são tantas as promessas de Deus que alimentavam o coração desses homens no momento de tribulação. Por fim, meus irmãos, é importante lembrar que a graça do Senhor é infinita. Olha o que diz Lamentações 3, 22 a 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém, meus irmãos? E eu quero que a gente saia daqui pensando nisso. Eu não sei qual é a situação, qual é o problema que você tem vivido, mas eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Queria convidar você a se colocar em pé nessa noite. Eu sei que o pastor já orou, teve um momento de intercessão, mas talvez você esteja passando por um momento difícil, seja com você mesmo, seja com um parente, com um amigo, e talvez seja aquela situação que você já perdeu a esperança. Talvez você esteja vivendo um momento de profunda angústia, diz assim: olha, eu não consigo mais orar, não consigo mais sorrir. E o Senhor, nessa noite, talvez tenha dito para você: vale a pena lembrar quem eu sou, vale a pena lembrar quem você é, e vale a pena lembrar das minhas promessas, porque a minha misericórdia renova-se a cada manhã. Se você deseja, nessa noite, não sei se você é visitante, você é membro dessa igreja, mas se você deseja fazer uma oração de entrega, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes nós até entregamos, mas temos dificuldade de confiar. E eu queria convidar você nessa noite a fazer uma oração de entrega verdadeira. Se você deseja que nós oremos com você, eu queria que você levantasse a mão aonde você está. Se você está passando por um momento de dor, de aflição, de luta, se está faltando força, eu queria que você levantasse bem alto a sua mão, não tenha vergonha não. E eu queria convidar você a vir aqui à frente. Nós iremos orar mais uma vez, mas essa oração é uma oração de entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, você pode vir. Mas se nessa noite também existe alguém entre nós que diz assim: olha, eu quero ser filho de Deus, eu quero ter essa experiência de caminhar com Deus, eu quero ter uma fé inabalável, eu posso até ficar triste, mas vou continuar confiando. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, você pode sair do seu lugar e nós iremos orar juntos.